A enfermeira da minha escola disse que eu estava fingindo ter um ataque cardíaco. Então meu coração parou no corredor. A notificação apareceu no meu Apple Watch durante a primeira aula de cálculo. Ritmo cardíaco irregular detectado. Recomenda-se contatar o seu médico. Eu olhei fixamente para a tela enquanto a senhora Abernathy explicava derivadas. Meu lápis pairava sobre o papel do caderno em branco. O relógio estava vibrando a manhã toda com avisos que eu vinha ignorando há 3 dias. Frequência cardíaca alta, 189 batimentos por minuto. Frequência cardíaca baixa, 54 batimentos por minuto. Ritmo irregular. Os números saltavam como se eles não conseguissem decidir o que meu coração deveria estar fazendo. Pressionei a palma da mão contra o peito e senti-o martelando, depois gaguejando, depois disparando novamente. Algo estava definitivamente errado, mas eu tinha me convencido de que era apenas estresse das inscrições para a faculdade e exames de nível avançado. Na hora do almoço, meu relógio havia registrado 14 notificações de ritmo irregular. Sentei-me no refeitório com minha melhor amiga, Zara, empurrando a comida pela bandeja enquanto ela falava sobre seu desastroso laboratório de química. Meu peito parecia apertado, não exatamente dolorido, mas comprimido, como se alguém tivesse enrolado elásticos ao redor da minha caixa torácica. A cada poucos minutos, meu coração dava uma virada estranha que me fazia perder o fôlego. Zara percebeu que eu esfregava o externo e parou no meio da frase. Você está bem? Você parece muito pálido. Mostrei-lhe meu relógio. O gráfico da frequência cardíaca parecia um sismógrafo durante um terremoto, com picos e quedas irregulares. Os olhos dela se arregalaram. Cara, isso não é normal. Você precisa ir à enfermeira. O escritório da enfermeira Campbell cheirava a álcool em gel e purificador de ar floral falso. Ela estava digitando no computador quando bati, sem se dar ao trabalho de olhar para cima quando disse: Entre. Sentei-me na cadeira de plástico em frente à mesa dela e esperei enquanto ela terminava o que quer que fosse mais importante do que um estudante procurando atendimento médico. Finalmente, ela girou na cadeira em minha direção com uma expressão de quem achava que eu já tinha desperdiçado tempo demais dela. Qual é o problema? Estendi meu pulso, mostrando a ela o mostrador do relógio exibindo minha frequência cardíaca atual de 178. Tenho recebido esses avisos há 3 dias. Minha frequência cardíaca fica saltando por toda parte e meu peito parece apertado. Ela olhou para o relógio por talvez 2 segundos antes de se recostar na cadeira. Relógios inteligentes não são dispositivos médicos. Eles são projetados para fazer adolescentes ansiosos entrarem em pânico. Você está bem. Abri o aplicativo de saúde no meu telefone, mostrando a ela os dados das últimas 72 horas. Dezenas de notificações de ritmo irregular, registros de frequência cardíaca, que não se pareciam em nada com os padrões constantes dos meses anteriores. Mas olhe para isso. Algo está definitivamente errado. Nunca fez isso antes. Ela mal olhou para a tela antes de acenar com a mão de forma dismissiva. Esses dispositivos têm uma enorme taxa de falsos positivos. Eles são basicamente geradores de ansiedade caros. Toda criança entra aqui agora achando que está tendo um ataque cardíaco porque o relógio disse isso. Meu peito apertou mais. Se por angústia cardíaca real ou frustração, eu não conseguia dizer. Meu peito dói de verdade, no entanto, e sinto tonturas às vezes quando me levanto. Ela digitou algo no computador, provavelmente anotando que eu era um hipocondríaco desperdiçando o tempo dela. Isso é ansiedade, apresentação clássica. Você provavelmente está estressado com alguma coisa. Inscrições para a faculdade, problemas com namorada. Eu queria gritar. Queria exigir que ela realmente me examinasse, tomasse meu pulso manualmente, ouvisse meu coração, fizesse algo além de me dispensar porque eu era um adolescente com um relógio inteligente. Mas fui criado para respeitar a autoridade, para confiar em adultos que supostamente sabiam mais. Você pode pelo menos verificar minha pressão arterial ou algo assim só para ter certeza? A enfermeira Campbell suspirou como se eu tivesse pedido para ela realizar uma cirurgia de coração aberto. Ela pegou a braçadeira de pressão arterial e enrolou-a no meu braço com força desnecessária, bombeando-a enquanto olhava para o relógio de parede como se estivesse calculando quanto tempo eu estava roubando dela. A braçadeira esvaziou. Ela a desenrolou. 120 por 75. Perfeitamente normal. Veja, você está bem. É disso que estou falando. Você se colocou em tal estado que se convenceu de que algo está errado quando não há absolutamente nada errado. Ela se virou de volta para o computador. Fim de conversa. Fiquei sentado lá por mais um momento, sentindo-me estúpido, dispensado e assustado tudo de uma vez. Mas e se não for ansiedade? E se algo realmente estiver errado com meu coração? Agora ela parecia irritada. Realmente irritada por eu não estar aceitando o diagnóstico dela e indo embora. Escute, sou enfermeira escolar há 18 anos. Vejo crianças todos os dias que acham que estão morrendo porque sentiram o batimento cardíaco, ou tiveram uma dor de cabeça, ou viram algo na internet. 99% das vezes não é nada. Você tem 16 anos. Pessoas de 16 anos não têm problemas cardíacos. Elas têm problemas de ansiedade. Você precisa parar de ficar obcecado com seu relógio e parar de pesquisar sintomas no Google e voltar para a aula. Ela se levantou, claramente tendo terminado comigo.
Se você ainda estiver se sentindo ansioso amanhã, podemos conversar sobre um encaminhamento para o escritório de aconselhamento para técnicas de gerenciamento de estresse. Saí do escritório dela sentindo-me pior do que quando entrei. O aperto no meu peito não tinha desaparecido. Meu relógio vibrou novamente. Ritmo irregular detectado. Silenciei a notificação e fui para a aula de inglês avançado, perguntando-me se talvez ela estivesse certa. Talvez eu estivesse apenas ansioso. Talvez eu tivesse me convencido de que estava doente, exceto que os sintomas tinham começado antes mesmo de eu notar os avisos do relógio. O aperto no peito veio primeiro, depois a tontura, depois eu verifiquei meu relógio e vi os dados preocupantes. Mas a enfermeira Campbell era a profissional médica. Ela fazia isso há 18 anos. Certamente ela sabia mais do que um adolescente assustado com um smartphone. Tentei focar na discussão sobre simbolismo em O Grande Gatsby, mas meu coração continuava fazendo aquela coisa de gaguejar que me fazia perder o fôlego. A quarta aula era História Mundial com o Sr. Brennan, que tinha uma política contra telefones ou relógios inteligentes visíveis durante a aula. Mantive o mostrador do meu relógio coberto pela manga, mas ainda podia senti-lo vibrando contra meu pulso com notificações que eu não tinha permissão para verificar. A sala parecia quente demais. O colarinho da minha camisa parecia apertado demais. Afrouxei minha gravata e desabotoei o botão superior, tentando respirar mais fundo, mas a pressão no meu peito continuava aumentando. O Sr. Brennan estava falando sobre o Tratado de Versalhes, quando minha visão começou a fazer uma coisa estranha de túnel, como se eu estivesse olhando através de um tubo de papel toalha. Agarrei a borda da minha mesa, tentando me manter firme, dizendo a mim mesmo que isso era apenas ansiedade, como a enfermeira Campbell disse. A ansiedade não podia realmente te machucar, apenas parecia assustador. Eu só precisava me acalmar e respirar, exceto que respirar estava ficando mais difícil. Cada inspiração parecia rasa, insuficiente, como se meus pulmões não pudessem se expandir totalmente. Meu coração estava martelando agora, rápido e irregular, e eu podia senti-lo na minha garganta, nas minhas têmporas, no meu peito. O garoto sentado ao meu lado, Léo, inclinou-se e sussurrou. Ei, você está bem? Você está muito pálido. Assenti, não confiando na minha voz, não querendo causar uma cena por algo que a enfermeira Campbell tinha me assegurado ser apenas ansiedade. Léo não pareceu convencido. Ele levantou a mão. Sr. Brennan, acho que o Kieran precisa ir à enfermeira. O Sr. Brennan levantou os olhos de suas anotações de aula, viu meu rosto e sua expressão mudou imediatamente. Kieran, sim, vá. Você precisa de alguém para ir com você? Balancei a cabeça e levantei-me rápido demais. A sala inclinou. Agarrei minha mochila e cheguei à porta antes que tudo começasse a girar. O corredor estava vazio, todos na aula, luzes fluorescentes zumbindo acima. Encostei-me nos armários, tentando me estabilizar, mas minhas pernas pareciam erradas, desconectadas, como se pertencessem a outra pessoa. Meu relógio estava enlouquecendo contra meu pulso. Vibração após vibração após vibração. Puxei minha manga para olhar para ele. Frequência cardíaca. 203 batimentos por minuto. Ritmo irregular. Alerta de frequência cardíaca alta. Pressionei minha mão contra meu peito e senti meu coração correndo, pulando batidas, correndo mais. Isso não era ansiedade. Algo estava realmente errado. Eu precisava de ajuda. Eu precisava voltar para a enfermeira Campbell e fazê-la entender que isso não estava na minha cabeça. Dei 2 passos em direção ao escritório dela e meu coração simplesmente parou. Não diminuiu a velocidade, não pulou uma batida, parou. Eu senti acontecer, essa horrível sensação de vazio no meu peito onde a batida deveria estar, e então tudo ficou preto. Não me lembro de bater no chão, não me lembro do impacto ou do som ou de qualquer coisa. A próxima coisa que soube foi que eu estava olhando para as placas do teto, mas não conseguia me mover, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada, exceto olhar para as luzes fluorescentes, enquanto meu corpo convulsionava e se contorcia sem minha permissão. Em algum lugar distante, alguém estava gritando, pés estavam correndo, vozes gritando. Liguem para o 911, chamem a enfermeira. Oh meu Deus, alguém ajude ele. Tentei dizer a eles que eu estava bem. Tentei me mover, mas nada funcionava. Meu corpo estava fazendo sua própria coisa, convulsionando no chão enquanto eu estava preso dentro dele, assistindo acontecer, mas incapaz de controlar qualquer coisa. Então havia mãos em mim, alguém me rolando de lado, outra pessoa gritando sobre convulsões. Exceto que eu não estava tendo uma convulsão, meu coração tinha parado. Por que eles não entendiam que meu coração tinha parado? O rosto da enfermeira Campbell apareceu acima de mim. E mesmo através da névoa, da confusão e do terror, vi o momento exato em que ela percebeu que tinha cometido um erro catastrófico. O rosto dela ficou branco. As mãos dela tremiam enquanto ela procurava um pulso no meu pescoço. Sem pulso, sem respiração. Alguém cronometre isso. Comecem a cronometrar agora. Ela começou as compressões torácicas, pressionando meu externo com a base da mão, contando em voz alta. 1, 2, 3, 4... Cada compressão enviava ondas de choque pelo meu corpo. Eu podia sentir acontecendo, mas não conseguia responder. Não conseguia dizer a ela que eu ainda estava aqui dentro, ainda consciente de alguma forma, apesar do meu coração não estar batendo. Mais pessoas chegaram. Um professor que eu não reconheci assumiu as compressões quando os braços da enfermeira Campbell cansaram. Outra pessoa estava ao telefone com o 911, lendo o endereço da nossa escola.
Um aluno estava filmando tudo no telefone. A câmera apontada direto para o meu rosto e eu queria dizer para pararem, para me darem alguma dignidade, mas eu não conseguia falar. Então, de repente, eu pude respirar. Um segundo, nada. No próximo, meus pulmões puxaram o ar com um som horrível e ofegante que não parecia ter vindo de mim. Meu coração gaguejou de volta à vida, batendo errado, arrítmico e caótico, mas batendo. O rosto da enfermeira Campbell estava acima de mim novamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Fique comigo. A ambulância está chegando. Você vai ficar bem. Apenas fique comigo. Tentei dizer a ela que eu não ia a lugar nenhum, que eu estava bem aqui, mas minha boca não formava palavras. O mundo estava começando a fazer sentido novamente, sons tornando-se mais claros, meu corpo respondendo aos comandos do meu cérebro novamente. Eu podia mexer meus dedos, podia sentir o chão frio abaixo de mim, podia ouvir as sirenes se aproximando, ficando cada vez mais altas, até estarem logo do lado de fora. E então, paramédicos estavam correndo pelas portas da escola com equipamentos e vozes urgentes. Eles cortaram minha camisa ali mesmo no corredor, colaram eletrodos por todo o meu peito, me conectaram a um monitor que começou a bipar freneticamente. Uma das paramédicas, uma mulher com cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo, olhou para a tela e seus olhos se arregalaram. Fibrilação ventricular. Ele está em fibrilação ventricular, carregando para 200. Eu não sabia o que fibrilação ventricular significava, mas sabia pelo tom dela que era ruim. Outro paramédico segurava algo que parecia paz. A mulher de cabelos grisalhos contou: "Afastem-se." Meu corpo arqueou do chão, enquanto a eletricidade disparava através de mim. O monitor bipou de forma diferente. Ainda em fibrilação ventricular, carregando para 300 novamente. Afastem-se. Outro choque. Desta vez eu senti essa sensação horrível do meu peito explodindo e contraindo ao mesmo tempo. O monitor mudou seu padrão. Ritmo sinusal. Nós o trouxemos de volta. Vamos nos mover. Eles me colocaram em uma maca e correram em direção à ambulância. A paramédica de cabelos grisalhos apertava uma bolsa conectada a uma máscara sobre meu rosto, forçando o ar para dentro dos meus pulmões. Vi a multidão de estudantes alinhados no corredor, telefones para fora, filmando, rostos chocados e assustados. Vi o Sr. Brennan parado ali com a mão sobre a boca. Vi Léo, o garoto que tinha notado que eu estava doente, chorando abertamente. Vi a enfermeira Campbell parada congelada na porta do escritório dela, vendo-os me levarem embora. O uniforme dela manchado com meu sangue, de onde ela tinha feito compressões torácicas tão fortes que tinha rompido minha pele. As portas da ambulância bateram e estávamos nos movendo, sirenes uivando, os paramédicos trabalhando sobre mim com eficiência praticada. Alguém estava colocando um acesso intravenoso no meu braço. Outra pessoa estava conectando mais monitores. A mulher de cabelos grisalhos estava ligando para o hospital. Homem de 16 anos, parada cardíaca, chocado 3 vezes. Atualmente estável, mas precisa de consulta cardiológica imediata. A sala de emergência era um caos. Médicos e enfermeiras enxameando ao meu redor, gritando termos médicos que eu não entendia. Alguém estava me fazendo perguntas. "Você pode me dizer seu nome? Você sabe que dia é hoje? Alguma coisa dói?" Tentei responder, mas minha garganta estava em carne viva. Minha voz saindo como um sussurro rouco. Meu peito doía. Tudo doía. Um médico com pele escura e olhos gentis inclinou-se sobre mim. "Eu sou o Dr. Okonkwo. Você está no Hospital Geral Mercy. Você teve uma parada cardíaca na escola. Seu coração parou. Você entende?" Assenti. Ele continuou falando devagar e claramente, como se quisesse ter certeza de que eu compreendia cada palavra. "Vamos fazer alguns exames para descobrir por que isso aconteceu. Você vai ficar bem, mas precisamos descobrir o que está acontecendo com seu coração. Você tem algum histórico de problemas cardíacos? Algum histórico familiar?" Histórico familiar? As palavras acionaram algo no meu cérebro enevoado. O irmão do meu pai, tio David, ele morreu de ataque cardíaco aos 23 anos. Eu era muito jovem para me lembrar dele, mas tinha ouvido as histórias. Minha avó mencionando isso às vezes com aquele olhar triste no rosto. Como ele simplesmente desmaiou um dia. Como eles não conseguiram salvá-lo. Ninguém nunca tinha conectado isso a mim porque ele era um adulto e eu era apenas uma criança. E além disso, ataques cardíacos acontecem com pessoas velhas, não com pessoas jovens e saudáveis. Meu tio morreu. Consegui sussurrar. Ataque cardíaco. Ele tinha 23 anos. A expressão do Dr. Okonkwo mudou. Ele se virou para uma enfermeira. "Consiga-me um painel cardíaco completo e testes genéticos. Quero um ecocardiograma e um eco de estresse. E chame a cardiologia. Precisamos da doutora Patel aqui embaixo agora." Eles me levaram para salas diferentes para exames. Um ecocardiograma onde pressionaram uma varinha de ultrassom contra meu peito e eu assisti meu coração batendo em uma tela. As 4 câmaras bombeando sangue em seu ritmo eterno, exceto não tão eterno mais porque o meu tinha parado. Um eletrocardiograma onde eles colocaram eletrodos por todo o meu peito, braços e pernas, imprimindo longas tiras de papel com a atividade elétrica do meu coração desenhada em linhas irregulares. Coletas de sangue. Tantas coletas de sangue. Meus braços acabaram cobertos de bolas de algodão e fita adesiva. Durante tudo isso, continuei pensando no rosto da enfermeira Campbell quando ela percebeu que eu estava dizendo a verdade. O horror nos olhos dela quando ela não conseguiu encontrar meu pulso. A maneira como as mãos dela tremeram fazendo compressões torácicas.
Ela estava tão certa de que eu era apenas um adolescente ansioso com um relógio inteligente, tão confiante em seus 18 anos de experiência, e ela estava completamente errada. Meus pais chegaram 2 horas depois, ambos tendo saído do trabalho no momento em que a escola ligou. Minha mãe estava chorando antes mesmo de passar pela porta, correndo para a minha cabeceira e agarrando minha mão como se pudesse me manter preso à vida apenas pelo toque físico. Meu pai ficou ao pé da cama, o rosto cinza, a mandíbula cerrada. O que aconteceu? A escola disse. O coração dele parou. Como o coração de um jovem de 16 anos simplesmente para. Contei tudo a eles. As notificações do relógio que eu vinha ignorando, os sintomas que vinham aumentando há dias, ir à enfermeira Campbell e ser dispensado, desmaiar no corredor. As lágrimas da minha mãe se transformaram em raiva. Você disse à enfermeira que algo estava errado e ela mandou você de volta para a aula. Ela mandou você de volta para a aula quando seu coração estava falhando. A mão do meu pai apertou a grade da cama. Precisamos falar com ela. Precisamos falar com o diretor. Isso é inaceitável. A doutora Patel, a cardiologista, chegou antes que meus pais pudessem sair furiosos para confrontar alguém. Ela era uma mulher pequena com cabelos com mechas prateadas e uma intensidade que preenchia a sala. Ela puxou uma cadeira para perto da minha cama e abriu um tablet mostrando-nos imagens do meu coração do ecocardiograma. Kieran, vou explicar o que está acontecendo no seu corpo. A estrutura do seu coração parece normal. As câmaras são do tamanho certo. As válvulas estão funcionando corretamente. Tudo parece bem anatomicamente, mas o sistema elétrico do seu coração está com defeito. Com base nos seus sintomas, no seu histórico familiar e nos resultados do seu eletrocardiograma, acredito que você tenha síndrome do QT longo. É uma condição genética que afeta os sinais elétricos do coração. Você sabe o que isso significa? Balancei a cabeça. Ela continuou. Seu coração tem seu próprio sistema elétrico que lhe diz quando bater. Na síndrome do QT longo, o sinal elétrico leva muito tempo para reiniciar entre as batidas. O intervalo QT, o tempo que leva para o seu coração recarregar eletricamente, é prolongado. Isso o torna vulnerável a arritmias perigosas. Ela puxou outra imagem, uma tira de eletrocardiograma com marcações coloridas. Vê esta seção aqui? Este é o seu intervalo QT. Em uma pessoa normal, deveria ser cerca de 400 milissegundos. O seu está medindo em 560 milissegundos. Isso é significativamente prolongado. É por isso que seu coração entrou em fibrilação ventricular. O ritmo irregular que você estava sentindo era seu coração tentando bater normalmente, mas ficando confuso pelos sinais elétricos defeituosos. Eventualmente, ele entrou em fibrilação ventricular, que é quando o coração apenas treme em vez de bombear sangue. Sem intervenção imediata, é fatal. Minha mãe fez um som de engasgo. O rosto do meu pai de alguma forma ficou mais cinza. Senti-me estranhamente desapegado. Como se a doutora Patel estivesse falando sobre o coração de outra pessoa, a mortalidade de outra pessoa. A boa notícia é que agora sabemos o que está errado. Podemos tratar. Você precisará de um cardioversor desfibrilador implantável, um CDI. É como um marca-passo, mas também dá choque no seu coração se ele entrar em um ritmo perigoso. Um CDI, um dispositivo implantado no meu peito que chocaria meu coração de volta à vida se ele parasse novamente. Eu tinha 16 anos. Eu deveria estar me preocupando com exames de admissão para a faculdade e encontros para o baile, não com dispositivos cardíacos e condições cardíacas genéticas. Terei que ter isso para sempre? A doutora Patel assentiu. Sim, a síndrome do QT longo não desaparece. O CDI é um tratamento permanente. Também vamos colocar você em beta-bloqueadores para ajudar a regular sua frequência cardíaca e reduzir o risco de arritmias. Você precisará evitar certos medicamentos que podem piorar a condição. Nada de esportes de contato. Precisaremos monitorá-lo regularmente, mas com um gerenciamento adequado, você pode viver uma vida normal. Bem, relativamente normal. Isso não é uma sentença de morte, é uma condição crônica que requer gerenciamento. Meu pai finalmente falou, sua voz áspera. O irmão dela, meu irmão David, ele morreu aos 23 anos. Parada cardíaca súbita. Isso é a mesma coisa que ele tinha? A expressão da doutora Patel suavizou-se com compreensão. Muito provavelmente. Sim, a síndrome do QT longo é genética. É passada através das famílias. Se você teve um parente com morte cardíaca súbita em idade jovem, há uma boa chance de que outros membros da família tenham a condição. Todos na família imediata devem ser examinados. Pais, irmãos, primos, qualquer pessoa que compartilhe a genética de Kieran deve fazer um eletrocardiograma para verificar seu intervalo QT. Ela se virou para mim. Seu tio provavelmente tinha síndrome do QT longo não diagnosticada. Ele provavelmente teve os mesmos sintomas que você, os batimentos cardíacos irregulares, talvez desconforto no peito. Mas naquela época, não tínhamos relógios inteligentes dando às pessoas dados cardíacos. Ele pode não ter percebido que algo estava errado até que fosse tarde demais. Seu relógio pode ter salvado sua vida ao alertá-lo de que algo estava errado. Mesmo que a enfermeira da escola não tivesse ouvido, a ironia não passou despercebida por mim.
A enfermeira Campbell tinha dispensado meu relógio inteligente como um gerador de ansiedade, mas o relógio estava tentando me avisar que eu tinha uma condição cardíaca com risco de vida. Se eu não o estivesse usando, poderia não ter sabido procurar ajuda. Eu poderia ter simplesmente desmaiado em casa um dia como o tio David, sem ninguém por perto para fazer reanimação cardiopulmonar, ninguém para chocar meu coração de volta à vida. A cirurgia para implantar o CDI foi agendada para a manhã seguinte. A doutora Patel explicou que o procedimento levaria cerca de 2 horas. Eles fariam uma incisão abaixo da minha clavícula, criariam um bolso no tecido e inseriram o dispositivo, que era do tamanho de uma caixa de fósforos. Então eles passariam fios pelas minhas veias diretamente para o meu coração, testando o dispositivo para garantir que ele pudesse sentir adequadamente meu ritmo cardíaco e entregar choque se necessário. Eu teria uma cicatriz visível e um inchaço perceptível sobre minha pele. Eu dispararia detectores de metais. Eu precisaria evitar máquinas de ressonância magnética, a menos que fossem especificamente compatíveis com meu dispositivo. Minha vida nunca mais seria a mesma. Naquela noite no hospital, não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, sentia aquela sensação horrível do meu coração parando, o vazio no meu peito, o terror de estar consciente, mas incapaz de controlar meu corpo. Uma enfermeira entrava a cada hora para verificar meus sinais vitais, a braçadeira de pressão arterial inflando automaticamente durante a noite, o oxímetro de pulso no meu dedo medindo meus níveis de oxigênio. Às 3h da manhã, eu estava olhando para o teto quando meu telefone vibrou com notificações. Mensagens de texto, dezenas delas. Abri meu telefone e comecei a ler mensagens de Zara, de Léo, de crianças que eu mal conhecia. Todos tinham visto o vídeo. Alguém tinha postado a filmagem de celular de mim convulsionando no chão do corredor. A enfermeira Campbell fazendo compressões torácicas. Os paramédicos chocando meu coração. O vídeo tinha viralizado na escola. Todos estavam falando sobre isso. Algumas mensagens eram de apoio, esperando que eu estivesse bem. Outras eram morbidamente curiosas, perguntando qual era a sensação de morrer. Uma mensagem de um número que eu não reconheci dizia simplesmente: "A enfermeira Campbell é uma assassina." Cliquei no link que alguém tinha enviado para a página de confissões anônimas da escola. A postagem já tinha 300 comentários. Estudantes compartilhando histórias de vezes que a enfermeira Campbell tinha dispensado suas preocupações médicas. Uma garota com diabetes dizendo que a enfermeira Campbell a acusou de fingir baixo nível de açúcar no sangue para sair da aula. Um menino com asma dizendo que ela se recusou a deixá-lo usar seu inalador durante um ataque grave, insistindo que ele estava apenas tendo um ataque de pânico. Criança após criança descrevendo ser informada de que estavam bem quando não estavam, sendo mandadas de volta para a aula quando precisavam de atendimento médico, sendo dispensadas, menosprezadas e acusadas de exagerar. O padrão era inegável. A enfermeira Campbell vinha falhando com os alunos há anos, e eu tinha sido apenas o primeiro cujo coração literalmente parou em resposta. A seção de comentários pedia que ela fosse demitida, processada, tivesse sua licença de enfermagem cassada. Alguns eram ainda mais extremos, sugerindo que ela pertencia à prisão por tentativa de homicídio culposo. A cirurgia correu bem, de acordo com a doutora Patel, embora eu me sentisse terrível depois. O local da incisão latejava com uma dor profunda que os analgésicos mal conseguiam tocar. Eu podia sentir o dispositivo sob minha pele, um objeto estranho que faria parte do meu corpo para sempre. A doutora Patel o testou antes de eu sair da sala de cirurgia, desencadeando deliberadamente uma arritmia para garantir que o CDI respondesse apropriadamente. Senti o choque, um breve solavanco doloroso no meu peito, e então meu coração se corrigiu. Perfeito, disse ela com satisfação. Está funcionando exatamente como deveria. Se o seu coração entrar em fibrilação ventricular novamente, o dispositivo irá chocá-lo automaticamente. Você pode nem saber o que está acontecendo, a menos que esteja prestando atenção. A maioria dos pacientes descreve a sensação como levar um coice de cavalo no peito. Não é agradável, mas é melhor do que morrer. Melhor do que morrer. Essa era minha vida agora. Vigilância constante, horários de medicação, consultas regulares de cardiologia, um dispositivo no meu peito que poderia me dar um coice como um cavalo a qualquer momento para me manter vivo. Passei mais 3 dias no hospital, me recuperando da cirurgia. Meus pais mal saíram do meu lado. Meu pai fez ligações para advogados, para o conselho escolar, para qualquer um que quisesse ouvir sobre o que havia acontecido. Minha mãe alternava entre chorar sobre mim e enfurecer-se com a negligência da enfermeira Campbell. Zara visitou, trazendo lição de casa, na qual eu não conseguia me concentrar, e fofoca sobre como a escola inteira estava em alvoroço. Eles colocaram a enfermeira Campbell em licença administrativa, ela me disse, sentada na cadeira que minha mãe havia desocupado para pegar café. O diretor fez um anúncio dizendo que estão investigando o incidente e levando isso muito a sério. Mas todo mundo sabe que isso é código para tentar evitar um processo. Seus pais vão processar, certo? Por favor, me diga que eles vão processar. Eu não sabia, provavelmente. Meu pai estava ao telefone com advogados, mas ninguém tinha me contado os detalhes. Eu estava cansado demais para me importar com processos. Eu só queria entender como minha vida tinha mudado tão drasticamente em menos de uma semana. No dia em que recebi alta, uma repórter do noticiário local estava esperando no saguão do hospital.
Ela tentou enfiar um microfone na minha cara enquanto caminhávamos para o carro, perguntando como era sobreviver a uma parada cardíaca. Se eu culpava a enfermeira da escola, se eu achava que relógios inteligentes deveriam ser levados mais a sério pelos profissionais médicos. Meu pai bloqueou fisicamente o caminho dela. Meu filho acabou de passar por uma grande cirurgia. Deixe-nos em paz. Mas ela persistiu, caminhando ao nosso lado até o estacionamento. O cinegrafista dela filmando toda a interação. O vídeo do seu colapso tem mais de 2 milhões de visualizações online. Os alunos estão pedindo que a enfermeira Campbell seja acusada criminalmente. Você acha que ela deveria enfrentar acusações? Meu pai abriu a porta do carro e praticamente me empurrou para dentro. Não temos comentários. Pare de assediar um menor. A repórter finalmente recuou enquanto nos afastávamos, mas eu podia vê-la no espelho lateral, ainda filmando nossa partida. Em casa, eu deveria descansar e me recuperar, mas meu telefone não parava de vibrar com notificações. A história havia se espalhado além da nossa escola. Veículos de notícias estavam divulgando. Coração de adolescente para depois da escola. Enfermeira descarta avisos de relógio inteligente. Apple Watch detecta condição cardíaca. Enfermeira escolar errou. Família processa escola após parada cardíaca de adolescente. Os artigos incluíam fotos do vídeo viral, meu rosto visível enquanto eu convulsionava no chão. Eles entrevistaram a doutora Patel, que deu uma declaração sobre a síndrome do QT longo e a importância de levar a sério os sintomas cardíacos, independentemente da idade do paciente. Eles tentaram entrevistar a enfermeira Campbell, mas ela se recusou a comentar a conselho de seu advogado. O distrito escolar havia divulgado uma declaração branda sobre priorizar a segurança dos alunos e conduzir uma investigação completa. Minha história havia se tornado um conto de advertência sobre negligência médica e os perigos de supor que os adolescentes eram jovens demais para condições de saúde graves. O processo avançou rapidamente. A advogada dos meus pais, uma mulher perspicaz chamada Frances DeOqua, abriu um processo contra a enfermeira Campbell pessoalmente e contra o distrito escolar. A reclamação detalhava tudo. Minhas visitas repetidas ao consultório da enfermeira, os sintomas documentados que relatei, os dados do relógio inteligente mostrando clara angústia cardíaca, a dispensa de minhas preocupações pela enfermeira Campbell, sem realizar sequer avaliações médicas básicas, sua falha em verificar meu pulso manualmente ou ouvir meu coração com um estetoscópio, a insistência dela de que eu estava apenas ansioso, apesar dos sintomas clássicos de emergência cardíaca. A reclamação argumentava negligência grave, erro médico e falha sistêmica em proteger a segurança do aluno. Exigia compensação por despesas médicas, dor e sofrimento e danos punitivos. Frances disse aos meus pais que nunca tinha visto um caso tão claro de negligência médica. A maioria dos casos de erro médico requer testemunho de especialistas para estabelecer o que um profissional médico razoável teria feito. Este não precisa. Qualquer estudante de enfermagem do primeiro ano poderia lhe dizer que um paciente apresentando dor no peito, batimento cardíaco irregular e arritmia documentada precisa de avaliação cardíaca. Ela não fez nada, menos que nada. Ela impediu ativamente que você procurasse o atendimento adequado, garantindo que nada estava errado. A fase de descoberta de provas revelou documentos que tornaram tudo pior. A enfermeira Campbell havia documentado minha visita em seu registro de pacientes, mas suas anotações contavam uma história diferente do que realmente aconteceu. De acordo com os registros dela, eu tinha entrado reclamando de vaga ansiedade sobre uma leitura de relógio inteligente. Ela me avaliou como alerta e orientado, sem sofrimento visível, sinais vitais dentro dos limites normais. Ela concluiu que eu estava experimentando ansiedade de saúde relacionada à tecnologia vestível e recomendou aconselhamento. Não havia menção à minha dor no peito, nenhuma documentação de batimento cardíaco irregular, nenhum registro dos dados preocupantes que mostrei a ela. Ela criou uma narrativa que a fazia parecer competente e minuciosa, enquanto me fazia parecer um hipocondríaco preocupado. Se eu morresse, aquelas anotações teriam sido a defesa dela. Ela tentou cobrir seus rastros antes mesmo de eu deixar o escritório dela, já antecipando que poderia precisar justificar suas decisões mais tarde, mas suas anotações contradiziam a descoberta de seu histórico de navegação no computador da escola. Frances havia intimado os registros de TI do distrito e eles revelaram algo condenatório. Depois que saí do escritório da enfermeira Campbell, ela passou 14 minutos pesquisando no Google falsa frequência cardíaca positiva do Apple Watch e adolescentes fingindo problemas cardíacos para chamar atenção. Ela clicou em vários artigos sobre a precisão de relógios inteligentes e ansiedade de saúde na adolescência. Ela estava tentando confirmar seu próprio diagnóstico após o fato, procurando informações que apoiassem sua decisão de me dispensar em vez de reconsiderar se ela poderia estar errada. Os carimbos de data e hora provaram que ela estava mais preocupada em validar seu julgamento do que com o meu bem-estar real. Se ela estivesse verdadeiramente confiante em sua avaliação, não teria precisado pesquisar depois. Ela sabia que poderia ter cometido um erro. Ela sentiu dúvida. E em vez de me chamar de volta ao escritório ou alertar meus professores para observar sinais de alerta, ela tentou se tranquilizar de que tinha feito a coisa certa. O depoimento começou em agosto. Frances me preparou extensivamente, explicando como o advogado da parte oposta tentaria me fazer parecer não confiável ou exagerado em meus sintomas.
Eles vão perguntar se você tem histórico de ansiedade, se você já matou aula por motivos de saúde mental, se você foi diagnosticado com transtorno do pânico ou depressão. Eles querem pintar você como um adolescente emocionalmente instável que reagiu exageradamente a sensações corporais normais. Não deixe que eles te abalem. Apenas responda honestamente e atenha-se aos fatos. O depoimento real foi em uma sala de conferências em um escritório de advocacia no centro da cidade. A enfermeira Campbell e seu advogado de um lado de uma longa mesa, eu e Francis do outro. Um estenógrafo judicial sentou-se na ponta digitando tudo o que era dito. A enfermeira Campbell não fazia contato visual comigo. Ela olhava para as mãos o tempo todo, cutucando as cutículas, o rosto cuidadosamente neutro. O advogado dela pediu-me para descrever meus sintomas em detalhes. O aperto no peito, o batimento cardíaco irregular, a tontura, e você acredita que esses sintomas indicavam uma emergência cardíaca? Franzi a testa com a formulação da pergunta. Eu não sabia o que eles indicavam. É por isso que fui à enfermeira. Eu sabia que algo estava errado e precisava de avaliação médica. Mas você não é um profissional médico, correto? Você não tem treinamento em avaliação cardíaca. Mantive minha voz firme como Francis havia me treinado. Não, eu não sou. É por isso que procurei a ajuda de alguém que deveria ter esse treinamento. O advogado consultou suas anotações. Os registros da enfermeira Campbell indicam que você estava preocupado principalmente com as leituras do seu relógio inteligente. Você diria que sua ansiedade sobre o relógio foi o principal motivo pelo qual procurou atendimento médico? Francis objetou antes que eu pudesse responder. Pergunta já respondida. Ele já testemunhou que procurou atendimento por causa de sintomas físicos, não ansiedade sobre um dispositivo. O advogado reformulou. Você mostrou à enfermeira Campbell os dados do seu relógio inteligente? Assenti. Sim, achei que era informação médica relevante. Meu relógio detectou ritmo cardíaco irregular várias vezes em 3 dias. Isso parecia importante. Ele se inclinou para frente. Você está ciente de que relógios inteligentes de uso comum têm uma taxa de falsos positivos de aproximadamente 67% para a detecção de arritmia? Senti meu pulso acelerar, meu CDI pesado no meu peito sob minha camisa. Estou ciente de que não são perfeitos, mas o meu estava certo. Eu tive uma arritmia cardíaca, uma com risco de vida. Se a enfermeira Campbell tivesse levado meus sintomas a sério e feito qualquer avaliação médica real, ela teria encontrado. A expressão do advogado não mudou. Então você acredita que enfermeiras escolares deveriam tratar todo adolescente que entra com dados de relógio inteligente como tendo uma potencial emergência cardíaca? Francis objetou novamente. Argumentativo. A testemunha não testemunhou tal crença, mas eu queria responder. Acredito que enfermeiras escolares deveriam levar todos os sintomas a sério. A enfermeira Campbell não apenas descartou os dados do meu relógio. Ela descartou minha dor no peito, meu batimento cardíaco irregular, minha tontura. Ela não verificou meu pulso. Ela não ouviu meu coração. Ela não fez avaliação nenhuma. Ela fez suposições baseadas na minha idade, em vez de nos meus sintomas. O advogado fez uma anotação. Como você caracterizaria seu relacionamento com a enfermeira Campbell antes deste incidente? Pensei sobre isso. Eu não tinha um. Eu tinha ido ao escritório dela talvez 2 vezes em 4 anos para coisas de rotina. Eu não a conhecia pessoalmente. Ele assentiu. Então, você não tinha motivos para desconfiar do julgamento médico dela? Aquilo pareceu uma armadilha. Eu confiei nela porque ela era a enfermeira da escola. Assumi que ela me ajudaria. Eu estava errado. O depoimento da enfermeira Campbell foi agendado para a semana seguinte. Francis tocou a gravação para mim depois, já que eu não tinha permissão para entrar na sala. A voz de Campbell veio pelo alto-falante, defensiva e trêmula. Fiz um julgamento clínico baseado nas informações disponíveis para mim na época. O aluno apresentou queixas vagas de ansiedade e me mostrou dados de um dispositivo de consumo conhecido por altas taxas de falsos positivos. Os sinais vitais dele, quando verifiquei, estavam dentro dos parâmetros normais. A pressão arterial estava perfeita. Ele não tinha sinais visíveis de sofrimento. Com base nos meus 18 anos de experiência, concluí que ele estava experimentando ansiedade relacionada à saúde, o que é extremamente comum em populações adolescentes. Fiz um encaminhamento apropriado para serviços de aconselhamento e o mandei de volta para a aula. Como eu deveria saber que ele tinha uma condição cardíaca genética rara? Devo solicitar exames cardíacos para todo adolescente que entra se sentindo estressado? A voz de Francis na gravação, afiada e pontual. Você verificou manualmente o pulso dele? Uma pausa. Eu verifiquei a pressão arterial dele. Não foi o que perguntei. Você colocou seus dedos no pulso ou pescoço dele e contou seus batimentos cardíacos? Outra pausa. Mais longa. Não. Você ouviu o coração dele com um estetoscópio? Não. Por que não? O advogado de Campbell interrompeu, dizendo algo sobre a pergunta já ter sido feita e respondida. Mas então Campbell respondeu de qualquer maneira, sua voz subindo defensivamente. Porque não era medicamente necessário. A apresentação dele não justificava a avaliação cardíaca. Ele era um garoto adolescente saudável, tendo um ataque de ansiedade por causa de seu relógio inteligente. Vejo 50 crianças por semana. Se eu fizesse um check-up cardíaco completo em todos que entrassem se sentindo nervosos, nunca teria tempo para alunos com necessidades médicas reais. Francis atacou. Então, você está testemunhando que Kieran não tinha uma necessidade médica real. Campbell percebeu seu erro tarde demais. Não foi isso que eu quis dizer. Obviamente, em retrospecto, ele tinha uma condição médica,
Mas na época, com base nas informações que eu tinha, minha avaliação foi razoável. Não se pode esperar que eu diagnostique condições genéticas raras no consultório de uma enfermeira escolar. Esse não é meu trabalho. A voz de Francis estava fria. Seu trabalho é fornecer cuidados médicos competentes aos alunos. Um aluno apresentou sintomas cardíacos. Você falhou em realizar até mesmo uma avaliação cardíaca básica. Por causa da sua falha, ele entrou em parada cardíaca 20 minutos depois. O coração dele parou. Ele morreu no chão do seu corredor. Como isso é razoável? A gravação continuou por mais 1 hora. Campbell ficando mais defensiva e se contradizendo repetidamente. Ela admitiu que ficou preocupada o suficiente para pesquisar no Google a precisão do relógio inteligente depois que eu saí, mas não preocupada o suficiente para me chamar de volta. Ela reconheceu que dor no peito combinada com batimento cardíaco irregular normalmente justificaria a avaliação cardíaca, mas insistiu que minha apresentação específica não parecia séria. Ela alegou que adolescentes eram propensos a exagerar sintomas, mas depois disse que eu não parecia angustiado o suficiente para estar genuinamente doente. Ela se enrolou em nós lógicos, tentando justificar suas decisões, e a cada resposta tornava o caso de Francis mais forte. No final, até o próprio advogado dela parecia ter desistido de tentar reabilitar o depoimento dela. O dano estava feito. Ela admitiu ter feito suposições baseadas na minha idade, em vez de nos meus sintomas, ter falhado em realizar avaliações médicas básicas, ter priorizado sua própria conveniência sobre o cuidado ao paciente. Seus 18 anos de experiência haviam se tornado 18 anos desenvolvendo maus hábitos que quase me mataram. A defesa do distrito escolar foi de alguma forma pior. O advogado deles argumentou imunidade governamental, alegando que o distrito não poderia ser responsabilizado pelas ações de funcionários individuais. Francis demoliu esse argumento, mostrando que o distrito havia recebido 3 queixas formais sobre a enfermeira Campbell nos 5 anos anteriores, todas referentes ao tratamento desdenhoso de alunos com condições médicas legítimas. O distrito não havia feito nada, exceto exigir que Campbell participasse de um único seminário de educação continuada sobre saúde adolescente. Eles estavam cientes de um padrão de atendimento precário e falharam em tomar medidas significativas. O gerente de risco do distrito testemunhou que eles haviam considerado substituir Campbell, mas decidiram contra isso porque ela estava perto da aposentadoria e encontrar enfermeiras escolares qualificadas era difícil no mercado atual. Eles haviam priorizado a conveniência administrativa sobre a segurança do aluno. O gerente de risco realmente disse em registro que eles calcularam que seria mais barato lidar com processos ocasionais do que contratar uma nova enfermeira. Essa declaração tornou-se a prova A na fase de danos punitivos. Enquanto isso, meu 3º ano do ensino médio começou sem mim. Fui liberado pela doutora Patel para voltar à escola em setembro, mas meus pais insistiram em me manter em casa nas primeiras semanas, enquanto a atenção da mídia ainda era intensa. Quando finalmente voltei, o vídeo viral tinha desaparecido da consciência pública, embora as crianças na escola definitivamente ainda se lembrassem. Caminhando pelos corredores, senti os olhos de todos em mim. Algumas crianças olhavam para o inchaço visível do meu CDI sob minha camisa. Outros sussurravam para seus amigos quando eu passava. Alguns vieram me dizer que estavam felizes por eu estar bem ou para compartilhar suas próprias histórias de serem dispensados pela enfermeira Campbell. A escola contratou uma nova enfermeira, um cara jovem chamado enfermeiro Gregory, que aparentemente havia sido instruído extensivamente sobre o meu caso porque se apresentou durante meu primeiro dia de volta e me assegurou que a porta de seu escritório estava sempre aberta se eu tivesse qualquer preocupação sobre minha saúde. Ele parecia nervoso, como se estivesse apavorado de que eu desmaiasse sob sua vigilância também. As aulas eram mais difíceis do que costumavam ser. Perdi aula suficiente para estar correndo atrás do prejuízo em todas as matérias. Mas além disso, eu simplesmente não conseguia me concentrar como costumava. Minha mente continuava vagando para o meu batimento cardíaco, hiperconsciente de cada falha e vibração. Os beta-bloqueadores me deixavam cansado o tempo todo. Eu adormecia nas aulas da tarde, meu corpo pesado e lento. Não podia mais fazer educação física. O atestado médico me dispensava de qualquer atividade física mais extenuante do que caminhar. Eu estava na equipe de cross-country antes, correndo no time principal desde o 1º ano, mas isso tinha acabado agora. Nada de esportes de contato, nada de corrida competitiva, nada que elevasse minha frequência cardíaca demais. Sentado na sala de estudos enquanto meus ex-colegas de equipe praticavam do lado de fora da janela, senti como se tivesse perdido parte da minha identidade. Ser um corredor era quem eu era. Agora eu era o garoto com a condição cardíaca. O garoto que viralizou morrendo na câmera. O garoto com quem todos tinham que ter cuidado porque eu poderia cair morto a qualquer momento. O processo se arrastou pelo outono. Francis pediu julgamento sumário, argumentando que os fatos eram tão claramente a nosso favor que um julgamento nem era necessário. O juiz negou a moção, dizendo que um júri deveria decidir questões de negligência e danos. A seleção do júri foi agendada para janeiro. Enquanto isso, a audiência da licença de enfermagem da enfermeira Campbell estava acontecendo separadamente. O Conselho Estadual de Enfermagem abriu uma investigação depois que minha parada cardíaca virou notícia. A licença dela foi suspensa, aguardando o resultado da audiência. Francis encorajou meus pais a fornecerem testemunho na audiência.
Minha mãe testemunhou sobre descobrir que seu filho havia morrido no corredor da escola, sobre a condição genética que matou seu irmão agora se manifestando em seu filho. Meu pai testemunhou sobre a falha completa de Campbell em fornecer cuidados apropriados. Então, eles exibiram as imagens de segurança do hospital. As imagens mostravam-me chegando via ambulância, ainda em fibrilação ventricular, os paramédicos me dando choque na sala de emergência. Mostrou o Dr. Okonkwo trabalhando em mim, chamando a Dra. Patel, solicitando exames. Mostrou o momento em que recuperei a consciência, desorientado e assustado. O conselho de enfermagem assistiu ao vídeo inteiro em silêncio. Então eles assistiram à filmagem do celular da escola, o vídeo viral, vendo-me desmaiar e convulsionar e receber reanimação cardiopulmonar. Campbell sentou-se à mesa do réu, forçada a assistir às consequências de sua negligência se desenrolarem na tela. Um dos membros do conselho perguntou diretamente: Senhorita Campbell, depois de assistir a esta filmagem, você acredita que forneceu cuidados médicos apropriados a este paciente? Ela consultou seu advogado antes de responder. Acredito que tomei uma decisão clínica razoável com base nas informações disponíveis na época. A expressão do membro do conselho endureceu. A resposta apropriada era não. O conselho deliberou por 3 horas antes de emitir sua decisão. Licença revogada. Efetivo imediatamente. Campbell poderia pedir reintegração em 5 anos, mas teria que concluir educação adicional e demonstrar que remediou as deficiências que levaram ao seu cuidado negligente. O presidente do conselho leu uma declaração explicando o raciocínio deles. A falha da senhorita Campbell em realizar avaliação médica básica em um paciente apresentando sintomas cardíacos cai abaixo do padrão de cuidado esperado de uma enfermeira razoavelmente prudente. Sua decisão de dispensar as preocupações do paciente sem avaliação adequada demonstrou um padrão perigoso de cuidado baseado em suposições, em vez de cuidado baseado em evidências. O mais preocupante é sua declaração de que ela não acreditava que as queixas do paciente justificassem a avaliação cardíaca, apesar de seu relato de dor no peito e batimento cardíaco irregular. Isso representa uma falha fundamental em entender a prática básica de enfermagem. O julgamento civil começou na primeira semana de janeiro. Tive que faltar à escola para comparecer sentado no tribunal enquanto advogados discutiam sobre minha vida. O júri foi selecionado rapidamente. A declaração de abertura de Frances foi devastadora. Ela conduziu o júri por tudo cronologicamente. Os avisos do relógio inteligente, minha decisão de procurar ajuda médica, a dispensa da enfermeira Campbell sem realizar avaliação básica, meu colapso 20 minutos depois, o vídeo viral do meu coração parando, a cirurgia de emergência para implantar o CDI. Ela mostrou ao júri minhas cicatrizes. Ela fez a Dra. Patel testemunhar sobre a síndrome do QT longo e como ela poderia ter sido detectada facilmente com avaliação adequada. O advogado de Campbell tentou argumentar negligência contributiva. Frances contestou que os alunos são ensinados a confiar em figuras de autoridade. Quando um profissional médico diz que você está bem, você acredita nele. O testemunho continuou por dias. Testemunhas descrevendo o padrão de cuidado desdenhoso de Campbell. O gerente de risco do distrito escolar se contorcendo no banco das testemunhas. O Dr. Okonkwo descrevendo o quão perto cheguei de dano cerebral permanente. Meus pais desabando, recontando o momento em que receberam a ligação de que seu filho havia morrido na escola. Campbell subiu ao banco e pediu desculpas, mas o interrogatório de Frances foi impiedoso. O júri deliberou por 2 dias antes de retornar. Encontramos a favor do autor. Danos compensatórios, $800 mil. Danos punitivos contra Campbell, $1,5 milhão. Danos punitivos contra o distrito escolar, $5 milhões. Julgamento total, $7,3 milhões. 6 meses após o julgamento, meus pais lançaram a Fundação Kieran Ashford para conscientização cardíaca adolescente. A fundação oferecia triagem cardíaca gratuita para adolescentes e programas educacionais para enfermeiras escolares. Eles fizeram parceria com a Apple para estudar a precisão da detecção cardíaca de relógios inteligentes em populações adolescentes. Minha mãe administrava em tempo integral. Frances juntou-se como consultora jurídica pro bono. Me formei no ensino médio no prazo, apesar de tudo. As aceitações da faculdade chegaram na primavera. Escolhi uma universidade com um forte programa de pré-medicina. Decidi me tornar um médico, o tipo que ouvia os pacientes. Meu CDI nunca teve que me dar choque. Beta-bloqueadores mantêm meu coração estável. Eu mal noto o dispositivo mais. É apenas parte de mim agora. A enfermeira Campbell nunca mais trabalhou na área de saúde. A última vez que eu vi, ela estava trabalhando no varejo. Sua carreira de 18 anos terminou com sua licença revogada e seu nome sinônimo de negligência médica. O vídeo viral acabou desaparecendo da internet, retirado como parte do acordo, mas nada realmente desaparece online. Às vezes ainda sou reconhecido. É estranho ser conhecido por morrer. É nisso que a fama viral se baseia. Mas estou vivo. Isso é o que importa. Meu tio David não teve tanta sorte. Tenho 19 anos com uma vida inteira pela frente por causa de um relógio inteligente e paramédicos que sabiam o que fazer, e um cardiologista que descobriu o que matou meu tio, e um júri que acreditou no relógio inteligente de um adolescente em vez das suposições de uma enfermeira escolar.